Olá, graça e paz de Cristo Jesus sobre a nossa vida em nome de Jesus. 30 dias de arrependimento, 30 dias de confissão de pecados. Deus está querendo nos levar a um nível de santidade ainda mais alto. Deus está querendo promover a sua santidade em nossa vida para que nós, limpos, purificados de toda maldade, possamos ter plena comunhão com o Pai. Deus nos fez para termos vida e a termos em abundância. Quero orar com você nesse momento. Pai, muito obrigado por sua palavra que tem ministrado ao nosso coração. Não queremos fazer nenhuma resistência ao seu agir. Ministra a nós a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que bênção, que oportunidade estar com você nesse tempo. 30 dias de confissão, 30 dias de arrependimento. O pecado que eu quero falar nesse momento com você é prazeres, vencendo os prazeres. Olha o que diz a palavra do Senhor. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta ele se domina. Ele se domina para vencer os seus adversários. Ele se domina para subir no pódio. Ele se domina o seu corpo, o seu apetite, o seu tempo. E todo atleta é disciplinado. Para quê? Para que ele não seja derrotado. O medo dele ser derrubado por seu adversário o faz treinar ainda mais. O medo da derrota o faz ser diligente, disciplinado. Ele vence os seus próprios prazeres, as suas próprias vontades. Ele foca na sua luta, ele foca na sua atividade física. Para quê? Para que ele possa vencer e triunfar. O apóstolo Paulo está dizendo que da mesma forma que um atleta, em todas as áreas da sua vida, na área emocional, física, na parte técnica da sua modalidade esportiva, em tudo ele se domina, nós da mesma forma devemos ter esse domínio próprio contra nossa carne, contra as nossas vontades, contra os nossos prazeres, para que possamos obter não uma coroa feita por ramos de oliveira, uma coroa corruptível, mas uma coroa eterna, que não irá murchar, que irá permanecer para sempre. Olha o que diz o texto do Senhor. 1 Coríntios 6,12, o apóstolo Paulo vai continuar dizendo: todas as coisas me são lícitas. Ou seja, esse era um pensamento gnóstico do tempo de Paulo. Essa frase não é uma frase paulina, é um pensamento popular oriundo de uma corrente filosófica chamada gnosticismo, onde eles acreditavam que o corpo era ruim, a matéria era ruim e o espírito era bom. Então eles poderiam fazer com o seu corpo o que eles quisessem, porque não afetaria a sua vida espiritual. Claro, isso é uma mentira. Esse pensamento gnóstico é uma mentira, porque o que eu faço no meu corpo afeta o meu espírito, porque o meu corpo é santuário do Deus vivente. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que te domina? Sabe, filhos, eu tenho entendido que o prazer é um dos piores pecados da nossa sociedade. O prazer ilícito. Nós vivemos uma sociedade de base hedonista. O que me é permitido, o que me é lícito fazer? Aquilo que me dá prazer. Te deu alegria? Você ficou bem? Você está bem? Então faça. O que é certo, o que é errado, o que convém, o que não convém. Se te fez bem, então faça. Queridos, na Bíblia nós encontramos padrões morais. Nós encontramos um padrão do Senhor. Nós encontramos a vontade de Deus expressa de forma muito clara. Nós precisamos ensinar a nós mesmos, aos nossos filhos, que o prazer proporcionado muitas vezes por coisas lícitas podem ser prejudiciais. É o prazer pela comida que nos leva à obesidade. É o prazer pela diversão que nos leva à pobreza, aos vícios. É o prazer pelo álcool, é o prazer pelas imoralidades sexuais.
Precisamos aprender a dominar nosso corpo como um atleta o domina. Precisamos aprender a lidar com o prazer, porque toda fonte de prazer é viciante. Pastor, os prazeres são pecaminosos? Não, não. Nem todo tipo de prazer é pecaminoso. Mas nós precisamos entender que todo pecado é prazeroso. Todo pecado tem o poder de gerar o quê? Dependência. Todo pecado gera o quê? Vício. É por isso que eu preciso vencer aquilo que me domina. Todo atleta em tudo se domina. Então, dessa forma, eu também preciso dominar tudo na minha vida e não ser dominado por nada, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que o domínio próprio é uma das marcas, das qualidades daqueles que temem a Deus. É fruto daqueles que são governados, guiados e dirigidos por Deus. A Bíblia nos diz em Provérbios, olha o que diz Provérbios 21, 17. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais vai enriquecer. Você jamais será próspero se você for um amante de bebidas e de comidas. Quem ama o vinho, quem ama a bebida, jamais será próspero. Aquele que decide provar um vinho de cada tipo, de cada lugar, de cada região, de cada qualidade de uva, jamais, jamais prosperará. Quem ama os prazeres, os alimentos, a comida, o ventre, quem faz o seu próprio ventre, o seu Deus, jamais encontrará prosperidade. Vença, vença o prazer do sono, vença o prazer do descanso, vença o prazer da acomodação. Aquele que é guiado pelo prazer está morto espiritualmente. Aquele que é guiado pelos seus próprios desejos carnais, ele está matando o seu espírito. A carne milita contra o espírito, impedindo que o espírito faça aquilo que produz vida. Você precisa decidir viver por fé e não por aquilo que você sente, não pelos seus desejos e pelas suas vontades. Todo prazer é atrativo, é atraente. Toda imoralidade é fonte de gratificação. Eu e você somos desafiados por Deus a vencer os prazeres. Há prazeres que são lícitos, permitidos e são guardados por Deus. A Bíblia nos diz que a vontade que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ou seja, Deus separou o tempo de prazer. O sexo é algo prazeroso que Deus criou para mim, mas o sexo não pode me dominar. O dia de descanso é algo prazeroso que Deus criou para mim, mas eu não posso viver minha vida com base no descanso. O alimento foi feito para o estômago e o estômago para o alimento. E Deus criou tanto o estômago quanto o alimento. Mas eu não posso ser refém do meu estômago. Eu não posso ser prisioneiro do pudim de leite condensado, do chocolate. Deus criou todas as coisas, mas eu não posso ser dominado por nenhuma delas. Vença os prazeres. Essa é uma lição que eu procuro ensinar às minhas filhas desde pequeno. Vença os prazeres. Vença o tablet, vença os joguinhos virtuais, vença o chocolate, vença a vontade de descansar e a vontade de não fazer as tarefas, de não estudar. Vença, discipline a sua carne, estabeleça estratégias, rituais, rotinas de estudo, de mortificação de sua própria carne. Vença o prazer do descanso, acorde mais cedo para orar, buscar a face de Deus, acorde mais cedo para o trabalho, planeje o seu dia, vença a irresponsabilidade, a inconsequência, vença em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os prazeres vão te levar à morte. O livro de Oséias diz, pelos vossos excessos, pela prática dos vossos excessos, vocês vão ser castigados. O vinho e o mosto, o vinho e a sensualidade roubam o entendimento, diz o profeta Oséias. As pessoas estão perdendo a sua razão por causa da bebida e por causa da promiscuidade. O vinho e a sensualidade roubam a sua vida, estão roubando a sua energia. Cuidado, cuidado, não seja seduzido pelo vinho, não seja seduzido pelos prazeres carnais, porque eles roubam o entendimento.
O vinho, a sensualidade, a promiscuidade tem o poder de sequestrar sua mente, de produzir alterações na sua mente. Vença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todos nós éramos escravos dos prazeres antes de termos um encontro com Cristo Jesus. Todos nós tínhamos por princípio o hedonismo. Se dá prazer, se é legal, se é gostoso, se é agradável, então está valendo, está tudo certo. Tito 3,3 diz assim: pois nós também outroramos éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Quando nós estávamos no mundo, nós éramos refém dos nossos prazeres. Hoje não. Eu não sou governado por aquilo que eu sinto como um prazer, como uma gratificação carnal. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me permitirei ser governado, ser dominado por nenhuma delas. Não. As imoralidades sexuais não me dominarão. Eu não viverei uma vida de pornografia, de prostituição virtual. Eu não viverei à mesa com os comilões e beberrões. Não. Eu não viverei na prática das gratificações ilícitas, daquilo que não me é permitido, daquilo que não glorifica o nome de Deus. O meu corpo não é uma fonte de gratificação em si, por si só. Eu não existo para gratificar a mim mesmo. Eu não existo para gratificar a minha carne. Pelo contrário, eu existo para glorificar a Deus. Cuidado. As suas gratificações carnais estão te levando à ruína. O vício rouba o seu tempo, a sua vida e os seus relacionamentos. O vício rouba o seu dinheiro. O vício rouba a qualidade com seus amigos. O vício rouba a socialização. O vício destrói a sua família. O vício te separa de Deus. O vício coloca a sua fonte pessoal, carnal, como centro da sua vida. Qual é o foco do seu vício? É o sexo, as drogas, o alimento, o trabalho. A produtividade é o seu vício? Eu não sei. Mas você precisa vencer aquilo que te domina. O que é um vício? Seus jogos eletrônicos, jogos virtuais, redes sociais, alimento? Eu não sei. Mas vício nos fala sobre aquilo que nos tira a capacidade de governar a si mesmo. Vício nos fala sobre aquilo que nos rouba a liberdade de termos domínio próprio sobre nossas próprias emoções. É aquela pessoa que deseja ser liberto das drogas, mas não consegue. É aquela pessoa que deseja emagrecer, mas não consegue. É aquela pessoa que deseja vencer a ira, o ódio, a raiva, os sentimentos carnais, as emoções, e não consegue. Eu quero desafiar você a viver por fé em nome de Jesus, em nome de Jesus. A Bíblia também nos diz em Tiago capítulo 4 que as guerras, as contendas são provocadas pelos nossos próprios prazeres. De onde procedem as guerras? Contendas, de onde são? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Queridos, vença os prazeres carnais. Sua carne te levará à ruína. Tudo que nós conquistamos como algo produtivo, como algo excelente, vem do domínio próprio. Dominar sobre as nossas emoções, dominar sobre os nossos desejos, dominar sobre as nossas vontades. Quem ama o vinho, quem ama o azeite, empobrecerá. Quem ama a sensualidade, perderá o seu juízo, será destruído. Cuidado, cuidado, fuja dessas coisas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo atleta em tudo se domina. Para ganhar uma coroa corruptível, nós nos dominamos em nome de Jesus, para vencermos e ganharmos uma coroa incorruptível, uma coroa celestial. E é por isso que eu posso celebrar a Deus com o meu contentamento. Cuidado, seja contente, alegre, feliz com tudo aquilo que Deus te deu. Não coloque a sua alegria, a sua satisfação, a sua realização em pessoas, em coisas. Coloque a sua realização em Deus, a sua felicidade plena em Deus, para que aquela pessoa não se torne um ídolo ou um vício. Queridos, tantas pessoas estão viciadas hoje em redes sociais, em reafirmações, precisam de reafirmação, são estimulantes. As redes sociais para muitas pessoas estão funcionando como opioides.
né, como medicamentos, como drogas, como estimulantes. Vença, não permita ser dominado por nada, por coisa alguma, em nome de Jesus. O domínio próprio é parte, é fruto do Espírito Santo de Deus. O vinho é escarnecedor de Salomão, a bebida forte, alvoroçada, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. O sábio vence a bebida forte. O sábio vence a bebida, o alcoolismo, as drogas. O sábio não se permite ser dominado por nada, porque o sábio entende que o vício rouba-lhe o tempo, a saúde, o dinheiro, a família, os bens mais preciosos. Quem tem um vício não tem mais nada. Quem tem um vício não tem mais nada. Se você é um alcoólatra e você tem um vício do álcool, você não tem mais nada. Não tem família, não tem fé, não tem amigos, não tem saúde, não tem paz, não tem propósito. O vício é capaz de roubar toda a sua energia. Vença os prazeres ilícitos e aprenda a desfrutar dos prazeres permitidos, trazidos por Deus para o seu próprio bem. Deus nunca foi e nunca será um estraga-prazer. Pelo contrário, a vontade dele é que nós possamos desfrutar de uma vida boa, perfeita e agradável diante do Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Guarde o seu coração. Fuja, Salomão diz, da sensualidade. Fuja da mulher adulta, porque os lábios da mulher adulta destilam favos de mel. É agradável. Certa vez eu estava ouvindo um homem dizer: pastor, o adultério parece ser a melhor coisa do mundo. Os prazeres carnais parecem ser as melhores coisas dessa vida. Mas depois o seu fim, pastor, é um fim terrível. Você começa a ver seu casamento ruindo, sua família destruída. Não vale a pena. É por isso que Salomão vai dizer: quem comete adultério está fora de si. Somente quem procura arruinar a sua própria vida comete tal ato. Vença a sua carne. Sua carne pede prazer todos os dias. Vença. Não se permita ser dominado por nenhuma delas, em nome de Jesus. Sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração. Guarde a sua vida, porque do seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Cuidado, não permita ser dominado por nada, porque Noé bebeu, embriagou-se e ficou nu. Ele amaldiçoou o seu próprio filho e a sua descendência. Cuidado, cuidado em nome de Jesus. Cuidado com a bebida, porque Ló estava embriagado. Ele acabou tendo relações sexuais com as suas próprias filhas. E desse relacionamento com as suas duas filhas surgiu dois povos amaldiçoados, os moabitas e os amonitas. Cuidado, não se dê ao vinho, não perca o domínio próprio sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não esteja entre os beberrões, entre os comilões. Por quê? Porque eles cairão em pobreza. Cuidado, não é próprio dos reis, não é próprio dos nobres, não é próprio dos homens de Deus serem dominados pela bebida forte. Ó rei Lemuel, cuidado, um homem nobre, um príncipe, não é dominado por nada, mas a tudo ele domina. Cuidado, se você não tem controle sobre o apetite, sobre o alimento, saia da mesa. Não compre, não se boicote, não compre chocolate, doces excessivamente. Cuidado, peça ajuda à sua esposa, ao seu marido. Juntos, lutem contra os prazeres lícitos. E, infelizmente, este é um pecado dos cristãos, porque é um prazer legítimo. Comer, beber, redes sociais, muitas vezes, nós encontramos válvulas de escapes, fontes de gratificação permitidas e fazemos das coisas lícitas algo ilícito, porque fazemos das coisas comuns e rotineiras os nossos vícios, a nossa fonte de gratificação. Quanto tempo você tem passado nas redes sociais? Quanto tempo você gasta no dia se alimentando, comendo compulsivamente? Isso é um pecado, isso é um vinho. Isso é um pecado, o vinho, a bebida e a embriaguez. Provérbios 25:16 diz: achaste mel, coma apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Oséias capítulo 14, capítulo 4, verso 11. A sensualidade
o vinho e o mosto tiram o entendimento. A sensualidade e o vinho roubam a razão. Né? Não seja refém disso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vença os prazeres. Vença os prazeres. Salomão, no final da sua vida, quando escreve o livro de Eclesiastes, ele entende que tudo era vaidade. Viveu a busca de construir grandes coisas, vaidade. Viveu a procura de bebidas, de provar vinhos, vaidade. Se dedicou aos prazeres dos homens, às mulheres, e descobriu que tudo isso era vaidade, transitório e passageiro. No final da sua vida, ele percebe que correr atrás dos prazeres carnais era apenas vaidade. Que o bom mesmo era desfrutar da vida com a mulher da sua mocidade. Na velhice ele descobre que o bom mesmo era dominar sobre o vinho, dominar sobre o vento, dominar sobre todas as coisas. Mas a sua vida havia passado e ele havia se entregado aos prazeres carnais, aos prazeres deste mundo, à estultícia, como ele mesmo diz. Não há sabedoria. O fim daquele que desce à casa da meretriz é amargo, é um fim de morte. Ao fim daquele que se entrega às drogas, aos prazeres deste mundo, é um fim terrível, não vale a pena. A grande dificuldade é que quando você percebeu, sua vida já passou. Salomão já estava agora na velhice, não tinha mais uma outra vida a ser vivida. O vício pode aparentemente nos trazer a noção, a falsa percepção de liberdade e de felicidade, mas não. O vício rouba, os prazeres roubam a sua capacidade intelectual de tomada de decisão. Seja livre em nome de Jesus. Tome suas decisões pautadas por princípios de Deus, por princípios. Eu preciso estudar. Nenhum lutador entra no ringue bêbado. Quem bebe e luta são só os bêbados nos bares das esquinas das nossas cidades. Não, você não. Um lutador profissional jamais entrará no ringue alcoolizado. Você precisa ser sóbrio. Todos os dias da sua vida você precisa estar pronto, não sendo dominado ou governado por coisa alguma. Seja livre, seja liberto, em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você viverá um tempo de libertação em nome de Jesus. Jesus morreu para te trazer liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja livre do vinho, seja livre da bebida, seja livre dos prazeres sexuais, seja livre da promiscuidade sexual. Toda promiscuidade sexual é fonte de prazer, é gratificante e viciante. Seja livre, seja liberto, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que você possa vencer toda a prática do pecado. Pelos vossos excessos sereis castigados, diz o Senhor. Excesso, aquilo que você está fazendo de forma demasiada. Para com esse excesso. Controle, domínio, satisfação, gratificação no que eu tenho em Deus, me basta contentamento. O excesso, aquilo que passa do limite, se torna um vício. Pela prática dos vossos excessos, diz Oséias, vocês serão castigados. Nós seremos castigados. Ah, queridos, que Deus nos dê graça, que possamos vencer o excesso de comida, o excesso de bebida, o excesso de redes sociais, o excesso de ociosidade, o excesso de falta de propósito na nossa vida. Que Deus derrame graça, vida e favor de Deus sobre nós, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um dia de vitória. Seja livre, seja liberto por Cristo Jesus. Vença os prazeres, vença o excesso, em nome de Jesus. Deus te abençoe.